Olá, meu nome é Wendy Palo, eu sou terapeuta sexual, líder a sós, trabalho com a venda de produtos eróticos e sensuais. Se essa é a sua primeira vez nesse canal, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo e depois dá uma sapiada aí que tem muito vídeo legal falando sobre sexualidade, sobre relacionamento e produtos eróticos. Mas vamos ao vídeo de hoje, vamos falar sobre libido. Será que é possível exercitar a libido? O desejo sexual, será que tem como treinar isso? Eu recebo muitas perguntas nesse sentido. Muitas mulheres me procuram reclamando da falta de desejo sexual, de não ter mais vontade nem de transar, nem de se masturbar. E me perguntam se tem como trabalhar. E aí a resposta para deixar você que está assistindo esse vídeo, o povo que me procura, feliz, a resposta é sim. Dá pra gente exercitar a questão do desejo sexual. Primeiro, a gente precisa entender tudo que tá em torno da sexualidade feminina e entender que a gente vive num mundo onde a gente tem uma sobrecarga de trabalho, de funções, a gente acumula funções, a gente tá sempre numa loucura. Isso faz com que a nossa energia fique baixa. Eu falo que a gente é que nem bateria de celular, tem um tanto limitado. E aí, se você tiver sem energia, sem disposição, não tem como você querer fazer sexo, Você tá ali cansada, você tá sem energia, então não tem como. Então isso é uma coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa cuidar também da nossa energia. E para cuidar da nossa energia, a gente precisa tentar equilibrar melhor as coisas na nossa vida para sobrar um tempo pra gente. E isso muitas vezes significa chamar a parceria de canto, Seja homem ou mulher, a sua parceria, chamar e delegar um pouco, dividir um pouco do que tá com você. Tira um pouquinho das suas tarefas, do peso que tá nas suas costas e coloca um pouquinho lá na mochilinha do outro. Isso é muito importante. Tá certo? E uma outra coisa que é necessário entender também, para antes da gente ir para que exercícios, se tem como fazer exercícios para melhorar, é entender que nós mulheres tivemos uma educação castradora, A gente nunca foi estimulada a se conhecer, a se tocar, muito pelo contrário, não só não foi estimulado, quanto é reprimido. Então, também é importante a gente entender como foi a construção, como que se deu, como que a gente enxerga a nossa sexualidade, como que a gente enxerga o sexo a partir e como foi nos ensinado, porque é assim, a gente vai precisar trabalhar alguns tabus, algumas crenças limitantes que nós temos conosco, Aí a primeira delas é de que mulher não tem prazer, que mulher tem menos vontade de fazer sexo do que o homem. Então, a gente precisa se liberar disso. Não, a gente pode sim ter tanta vontade de fazer sexo quanto os homens. Só que mas a gente vai ter que entender também que nós somos cíclicas. Eu vou falar aí sobre a diferença da resposta sexual masculina e da resposta sexual feminina. Nós somos cíclicas e vai ter época do mês que a gente não vai ter mesmo esse desejo sexual tão aflorado. Mas tá tudo bem, a gente sim tem épocas que a gente vai ter tanto desejo quanto os homens. Então tem essa questão que a gente precisa entender na gente também, olhar pro nosso corpo, pra nossa natureza cíclica, Mas vamos lá, vamos a essa questão do treinar ter desejo. A gente precisa parar pra pensar do que é feito o prazer, A gente tem aqueles hormônios do prazer. Então a gente tem ali hormônios importantes, que é a endorfina, a serotonina, a dopamina e a ocitocina. Então esses são hormônios do prazer. E a gente pode ter ações, atividades, pensamentos que ajudam a liberar esses hormônios no nosso corpo, fazendo com que a gente fique mais propensa a ter uma relação sexual, com mais vontade de ter um orgasmo.
inclusive que possa se entregar a ponto de conseguir ter um orgasmo, porque muitas vezes esse acúmulo de tarefas, a falta de autoconhecimento, a culpa, o medo e o fato de que muitos homens não sabem fazer sexo com mulheres, porque eles foram educados com a pornografia, faz com que muitas mulheres aí nunca tenham experimentado um orgasmo, ou que tenham muitas relações sexuais sem orgasmo. Então, para vocês verem, tem muita coisa envolvida. Mas como eu disse, então, é possível a gente exercitar, a gente ter algumas atitudes diárias que vão trabalhar, vão ajudar esses hormônios a ser produzidos, vão trabalhar com a gente o autoconhecimento, o amor próprio, que vão nos levar a ter mais desejo sexual. E aí, euzinha aqui, terapeuta sexual, querendo ajudar essa demanda aí da mulherada que chega pra mim, fiz o quê? Eu criei o Caderno do Desejo. E o Caderno do Desejo ele é dividido em duas partes. A primeira parte dele são vários exercícios de escrita terapêutica, onde você vai construir um acervo de pensamentos, lembranças, momentos especiais. Você vai construir ali um repertório e depois você vai colocar em prática algumas atividades no seu dia a dia e você vai recorrer a esse repertório para colocar essas atividades em prática. Então, nesse repertório tem exercícios de autoconhecimento, de você olhar para você mesmo, de você olhar para sua relação, para você olhar para o outro. Você também tem exercícios que vão te ajudar a construir ali um repertório para sua mente erótica, porque a gente precisa acionar a nossa mente erótica. Lembra que eu falei que o ciclo de resposta sexual do homem e da mulher são diferentes? O homem, ele tem mais ali a questão da visão, né? Ele vê, ele já acha excitante, ele já quer sexo, né? Lógico, isso eu tô generalizando, tá? Nem todo homem, nem toda pessoa que tem um pênis vai ter essa reação, mas no geral é assim. Então, o ciclo de resposta sexual masculino, ele é linear. Ele deseja, ele fica excitado, ele chega ao clímax, tem o orgasmo e depois vem o processo de relaxamento. A mulher já é muito mais complexa, ela não é linear, o ciclo de resposta não é linear, ele é cíclico. Antes mesmo do desejo, vem em consideração em que época do mês ela tá. Será que ela tá na época ali da ovulação, que tem mais estrogênio, daí que o corpo já tá pedindo mais a relação sexual? Ou não? Ela tá na fase da menstruação, que ela tá toda dolorida, toda incomodada, ou ali pré-menstrual, que tá mais irritada, a coisa vai ser um pouquinho mais diferente. O convite vai ter que ser outro. A mulher ali não vai responder só no visual, depende também da questão do relaxamento. Será que ela conseguiu desligar um pouquinho de tudo que tá rolando? Porque assim a gente fica ligada, né? A gente vai pra cama, muitas vezes ligada ainda no que tem que fazer amanhã, no que tem que acontecer. E poxa, lógico que a gente sabe que a gente tem que desligar, mas será que a gente tá conseguindo desligar? Será que a gente tá conseguindo deixar, né? A nossa região cerebral, deixar o córtex de lado, que é a parte racional, e deixar assim o sistema límbico aflorar, deixar ele acontecer, deixar você sentir, se entregar mais, é o que a gente quer, mas nem sempre a gente consegue. E fora que também tem a qualidade da excitação. Os homens, infelizmente, foram educados na pornografia. O falo, o centro do universo é o falo, e o sexo é tchaca, tchaca, não tchaca, é penetração. E, gente, a gente não excita no canal vaginal, né? Não tem tantas terminações nervosas lá. Porque imagina se tivesse muitas terminações nervosas, como uma mulher ia ter um parto natural? Ia ser terrível de dor. Então não tem tantas terminações nervosas no canal vaginal. A principal fonte de excitação da mulher é a clitoriana. E fora o corpo também, né, gente? Tem que entender que o corpo é um universo todo a ser explorado. São quilômetros de pele para você explorar e criar novas sensações. Mas a gente não faz isso. A gente não faz isso sozinha, de descobrir nossos pontos, e não faz isso com nossas parcerias. Principalmente nos relacionamentos heterossexuais, a gente tem essa questão dos homens ali, ó,
não estão sabendo dar prazer para as mulheres. E é difícil também, porque a masculinidade dos homens é algo frágil. Você fala, olha, você não tá transando direito, você tem que tomar cuidado para dizer isso. É importante que diga. Mas a gente ainda vai todo cheio de dedos, porque o homem, para se sentir menos homem, qualquer coisa, né? A gente não tem esse problema. Nosso feminino, a nossa feminilidade parece que não é colocada à prova toda hora. E eles, né? Qualquer coisa pode dizer, ai, que é menos homem. E não é. Bem, mas entendendo que esse ciclo de resposta sexual é totalmente diferente, então, antes do desejo acontecer, tem todas essas questões que precisam ser levadas em conta. No caso da mulher, no caso das pessoas, né, que possuem vagina e ovário e que ciclam, porque é complexo. Mas voltamos lá pro caderno do desejo. O que vai acontecer nesse caderno? Então você vai construir esse repertório, inclusive um repertório para sua mente erótica, e você vai aprender a recorrer também a esse repertório, porque é importante. A gente também, para nós, principalmente para nós mulheres, a questão da imaginação ali conta muito. Então você vai criar todo um repertório, você vai parar para olhar para você, para se autoconhecer. Aí criou todo esse repertório, você vai colocar. Aí vem a parte, quer ver? Eu imprimi bem grandão assim, gente, não precisa ser grandão assim, tá? Eu imprimi para ficar bom pro vídeo. Que é colocando em prática. E aí tem um planner, que tem as explicações, mas tem um planner aqui, ó, para vocês colocarem em prática, né, as ações, os exercícios aqui que a gente sugere. Então você vai controlando e aí você vai percebendo também como vai evoluindo essa sua questão do desejo. E aí também tem algumas dicas aqui de autoconhecimento, de alguns exercícios para você fazer, para você mergulhar mesmo nessa questão do autoconhecimento. Então, esse é o Caderno do Desejo, termina com uma poesia linda que eu adoro, tá? De Cecília Meirelles, Lua Diversa, então fica essa dica aí para vocês também leiam, que eu amo aquela poesia. Esse é o Caderno do Desejo, você pode adquirir ele no link que eu vou colocar aqui embaixo, você vai adquirir um PDF, por quê? Porque, gente, frete tá super caro, então ia encarecer demais para vocês. Então, é muito mais barato você pegar o PDF e imprimir aí na sua casa, se você tem impressora, ou imprimir em algum lugar perto de você, tá? Eu imprimi assim A4 grandão para pôr aqui no vídeo, mas na verdade você pode imprimir tipo A5, assim, que já super funciona, tá? Porque tem bastante espaço mesmo para escrita. Então, isso, o Caderno do Desejo é muito legal. Mas eu também quero falar para você que de repente compra lá o Caderno do Desejo e fez os exercícios e ainda assim, nossa, nada, você não sente nenhum avanço. Se você é alguém que Wendy, eu já tentei de tudo, eu sofro muito mesmo com a falta de desejo, eu sinto desconforto na hora do sexo, eu tenho dores, problemas com relação à minha sexualidade. Gente, por favor, não sofre, não tem porquê. A gente merece ser feliz plenamente com a nossa sexualidade. Então, existe terapia sexual, procure terapia sexual. Ela te ajuda muito, são poucas sessões, você já vê um resultado muito legal. E aí eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição do vídeo, eu sempre me perco, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do Amo Terapia, que é uma plataforma de terapia sexual online. E aí você pode clicar lá, você pode saber mais sobre a terapia sexual e você também pode encontrar profissionais que atendem com terapia sexual, você pode agendar um atendimento ali na plataforma mesmo, tá certo? Fica essa dica, anotado, amoterapia.com.br? Então tá bom. Gostou desse vídeo? Já sabe, me dá um like, se inscreve no canal e se você conhece alguém que tá precisando ouvir as coisas que eu falei aqui no vídeo, compartilha com ela. Tá bom? Beijo e até a próxima.